O tão esperado cenário clássico Spelljammer saiu para D&D quinta edição. E a gente viu a Wizard preparando esse lançamento já há algum tempo, com direito a um monte de foreshadowing e até um Nautiloid na abertura de Baldur's Gate 3. Teve um alvoroço tão grande que até álbum de música foi lançado com o cenário. Mas o que é o Spelljammer? Que cenário é esse que atrai tantos fãs? E será que vale a pena investir nele? Olá pessoal, Tigron tá na área, trazendo pra você aproveitar no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E no vídeo de hoje, nós vamos conferir tudo sobre o novo Spelljammer Aventuras no Espaço, que converte o cenário clássico de Dungeons & Dragons para sua quinta edição. Do que se trata, que tipo de modelo foi adotado para publicação, o que tem de interessante no material. Bora fazer aquele review maneiro para você ficar completamente por dentro do produto. E lá no final do vídeo eu dou minha opinião sobre o que eu achei do material e do que foi apresentado. Spelljammer é um cenário único, ele não se concentra em um mundo, e como seu nome diz, ele é focado no espaço que liga os mundos. As aventuras giram em torno de viagens espaciais feitas em grandes naves fantásticas e podem ter como tema visitas a planetas, luas e asteroides, ou então nas criaturas que habitam essa vasta e misteriosa região. Mas deixa eu começar esse review com um resumão sobre o produto em si. Eu não tenho o livro físico, eu tenho acesso ao material virtual pelo D&D Beyond e não posso atestar diretamente pela qualidade física do produto. Porém, todos os reviews que eu vi aí pelo YouTube comentaram o quanto o material é lindo. E eu vou fazer coro com essas pessoas e dizer que o material apresentado, as ilustrações que eu vi pelo Beyond, elas são muito maneiras, elas passam uma vibe do que é o cenário, do que é o Spelljammer. O pessoal fala, por exemplo, que essa ilustração aí, ela vem em página inteira, que é linda demais. A gente fica só babando com a arte digital, mas tá valendo, eu vou mostrando pra vocês. A caixa do produto resgata um pouco os modelos antigos, aquelas caixas de cenário. Ela vem com o escudo do mestre, e aí tem os 3 principais livros, que são todos capa dura, cada um com 64 páginas, dando um total de 192 páginas. Ele é do mesmo tamanho que o Xanatar, por exemplo. E só pra você poder comparar, o livro do jogador tem 316 páginas, então 192, esse aqui o Xanatar, 316 o livro do jogador, dá pra você ver mais ou menos a quantidade do material. Os 3 livros são o Astral Adventures Guide, que é um guia de aventuras no cenário, mais focado nos jogadores. Ele tem regra para as 6 novas raças, dados e regras sobre naves espaciais, além de um guia para a viagem no mar astral e a descrição de uma cidade construída em um asteroide. Já o Boss Astral Managery é um livro com mais 70 monstros que os jogadores podem encontrar nessas aventuras do espaço. Uma mistura de criaturas originais de Spelljammer e algumas ali de Dark Sun. Monstros como horrores cósmicos, Githyanks e dragões solares. O terceiro livro, que é uma aventura, chamada Light of Zarix. Ela obviamente é focada no ambiente do cenário, onde os jogadores precisam impedir que o império de elfos espaciais destrua um planeta. Nela os jogadores vão navegar pelo espaço selvagem e pelo mar astral, sempre a bordo dessas naves espaciais, podendo explorar esses ambientes numa aventura que vai do 5º ao 8º nível. E é isso. Agora você sabe exatamente o que foi lançado nessa caixa do cenário do Spelljammer. Vamos aprofundar um pouquinho no material em cada livro desse, passar mais detalhes do que a gente tem disponível na quinta edição. Posso só pedir aquele like maroto antes? Não custa nada pra você, vale muito pra mim. Deixa eu lembrar você de dar aquele like, mete o dedo lá. Eu daqui vou entrar de cabeça no Guia de Aventuras. Ele possui 3 capítulos e o primeiro deles é focado em opções para os personagens. Ele tem 2 novos backgrounds. O Astral Drifter, que é um viajante do mar astral, que ele ganha uma habilidade interessante chamada Contato Divino, ganhando a feat de Iniciado Mágico. Já o outro background é o Wild Spacer, que é um filho de pessoas trabalhadoras que ficaram num ambiente hostil. A ideia é que você tem experiência no espaço selvagem e já encontrou até uma criatura terrível por lá. E aí você acaba ganhando o talento vigoroso. E como vocês puderam ver, esses 2 backgrounds, eles te dão talentos. Exatamente aos backgrounds lá do One D&D, que a gente vem fazendo os vídeos da nova versão, que já vem com essas feats no background. Só é estranho, porque o Spelljammer é quinta edição e não One D&D, mas vai ser tudo compatível, né? Mas como é que fica com os outros backgrounds da quinta edição que não tem essas feats? Vamos falar das 6 novas raças jogáveis que o livro traz pra vocês. São elas o Elfo Astral, um elfo oriundo do plano astral, o Alto Gnomo, que é um gnomo mecânico com livre-arbítrio, a raça Gith, que são esses meio hipopótamos sinistros, os Hadou, uma espécie de primata adaptada ao espaço selvagem. E aqui eu preciso abrir um parênteses.
A raça veio com uma história esquisita, inclusive um pouco diferente do original lá do Spelljammer. Essa história tinha uns aspectos meio complicados, relacionados à escravidão, remetendo ao racismo. O assunto deu o que falar e a Wizards lançou um pronunciamento pedindo desculpas e modificando o texto da história da raça, removendo esses aspectos. Mas vamos lá, vamos adiante. Vamos falar dos plasmoides, que são um tipo de humanoide amoeba. E por último, para completar as 6, o famoso Tricrim, original lá de Dark Sun, que é uma raça telepática de insectoides. Cada uma dessas raças tem várias características únicas, muito parecido com o que a gente viu lá no 1D&D. Por exemplo, os elfos ganham um teleporte, quase que um Mist-Step na sua ação bônus. Os Jadosi têm uma resistência natural a dano. E os Tricrim têm a sua telepatia. Eles descrevem todas as raças com aquela regra em relação ao bônus de atributo, a mesma coisa que a gente viu no Taxas. 2 pontos para um atributo e mais 1 ponto para um atributo diferente. E com isso a gente pode entrar no segundo capítulo do livro. Ele tem o tema As Aventuras Astrais. Esse capítulo é mais focado no mestre e o seu objetivo é explicar como as aventuras de Spelljammer funcionam, expandindo as regras do plano astral que tem no livro do mestre e trazendo algumas novas magias e itens mágicos, além das famosas naves do cenário. São apresentadas as regras para essas naves, como que elas funcionam, qual a velocidade, como que é o controle delas. Tem também os combates entre essas naves e outros detalhes ali da navegação. O material também explica a integração entre o plano astral e o plano material, a interação desses lugares com as magias de teleporte e a viagem entre os mundos. Por último, o capítulo apresenta uma lista de 16 naves espaciais, com todos os detalhes da sua ficha, como AC, pontos de vida, capacidade de carga, armamento disponível e até um mapinha detalhado de toda a área. Eu não vou entrar muito em detalhes das naves aqui, mas entre elas estão a Night Spider, o Galeão do Espaço, e também o famoso Nautiloid, aquele que aparece lá no trailer do Baldur's Gate 3. E com isso chegamos ao terceiro capítulo desse livro, e ele se chama The Rock of Brow. O texto descreve uma cidade construída em um asteroide e seus habitantes são originários de diversos mundos. O local serve como ponto central para campanhas baseadas no espaço selvagem e é governado pelo príncipe Andrew, um homem sem escrúpulos que assassinou seu próprio irmão para poder chegar ao poder. Ele divide esse poder com seus conselheiros e com 4 barões, que funcionam quase como líderes de guildas de ladrões que têm muita influência na região. A cidade em si é dividida em 3 segmentos, a parte alta, média e a baixa. Cada uma dessas regiões tem pontos de interesse descritos, com breves descrições e alguns NPCs de importância. E com isso a gente fecha o review, a apresentação desse primeiro livro do Spelljammer. E antes que a gente vá lá para o segundo livro, queria perguntar para você se você está curtindo o que você viu até agora. O que você achou do material? Gostou das opções das novas raças? Tá achando elas poderosas? E as naves espaciais? Fala comigo, coloca aqui nos comentários pra gente poder trocar uma ideia mesmo depois que eu postar o vídeo. Eu gosto muito dessa interação, eu leio e respondo todo mundo. É hora da gente passar pro Boss Astral Menagerie. Ele é o livro do Monstros pro cenário. Ele fala também de como adaptar criaturas do livro do monstro padrão para as viagens espaciais. Achei bastante útil trazer as criaturas separadas e ordenadas em ordem crescente de desafio. Facilita um pouquinho o mestre na hora de estar criando as aventuras e escolhendo os monstros. E não podia faltar, tem tabela de encontro aleatório com monstros e naves espaciais. São aproximadamente 70 criaturas apresentadas no bestiário e elas acabam variando bastante. Desde os não tão pequenos hamsters espaciais até o dragão solar ancião. Algumas criaturas são variações de uma raça, por exemplo, os elfos astrais. Você tem as fichas apresentando os aristocratas, comandantes, os guardas da honra, o clérigo estelar, o elfo guerreiro astral. Isso acaba se repetindo para outras raças, diminuindo bastante a variedade de criaturas. Ainda assim, tem bastante monstro interessante, como os Brachats, que são gigantes malignos com poderes psionicos, ou os horrores cósmicos, criaturas colossais capazes de predar mundos inteiros. E eu fiquei de olho aqui, ó, na ficha dos monstros. Elas apresentam as mesmas características dos novos produtos. Ele tem o alinhamento das criaturas adaptado e a transformação da lista de magias em poderes mais diretos. Se liga nessa ilustração do Skindori, uma espécie de baleia espacial gigantesca. Topzera demais, linda demais. Também separei o dragão solar pra você dar uma olhada na ficha dele. Basicamente um dragão aí. E eu quero dizer que, de modo geral, os monstros são interessantes. As criaturas têm um ou outro poder especial pra tentar brilhar, mas seguem o padrão básico da 5ª edição. Tirando esse bicho aqui,
o Zodar. Bem diferente e bizarro de se utilizar, tem até uma magia de desejo ali no esquema, brabo. E com isso, é hora de falar do terceiro livro que vem nessa caixa do cenário. A aventura que se chama Light of Zaryx. Ela é uma aventura relativamente pequena, começa com os personagens já no nível 5. E eu vou falar um pouco dela aqui sem dar muito spoiler da aventura. A história principal gira em torno do ataque de um império de elfos astrais a um planeta. E os personagens precisam descobrir como vencer esses invasores para poder salvar seu mundo. A estrutura do jogo é dividida em 4 partes e cada parte se desmembra em 3 capítulos. Ela promete aí uma experiência aproximadamente de 35 a 40 horas de jogo. Durante essa campanha, os jogadores viajam pelo espaço astral, visitando diversas regiões e lidando com muitas criaturas únicas desse ambiente. Pelo que eu pude ver, a aventura é ótima para dar vida ao cenário, explorando esses pontos mais marcantes do Spelljammer. Tá aí todo o material, os 3 livros, mas eu acho que esse vídeo não fica completo sem eu fazer um fechamento legal. Eu acredito que essa caixa tem coisas que um cenário precisa. Por exemplo, algumas mecânicas, como aqueles backgrounds e raças novas, só que eu acho que alguns aspectos foram deixados de lado ou acaba tendo muito pouco material. O espaço astral inteiro, muitas regiões e lugares, aí tem só 2 backgrounds. Não tem nenhuma subclasse nova que fosse focada no cenário. Também não tem talento novo, não tem magia. Os itens mágicos são basicamente as cadeiras para comandar as naves, muita pouca coisa de material em si focado para o cenário de Spelljammer. O livro traz toda a descrição das viagens astrais, as regras e os encontros relacionados para essa exploração. Para mim, esse é o principal do cenário, junto ali com as naves espaciais que estão muito bem detalhadas. As regras do combate espacial entre as naves, elas são básicas, não tem aqueles grandes detalhes, mas eu confesso que particularmente prefiro uma coisa mais simples. Acho que se você complicar demais, acaba o jogo muito travado, sabe? Então eu gostei dessas regras mais gerais para fazer o combate entre as naves. Já o que eu senti falta foi a capacidade para você poder criar a sua própria nave. Do jeito que tá, você só tem aquelas fixas ali e é isso. Se você quiser trocar uma arma, por exemplo, você não tem as regras para poder fazer isso. Senti falta da criação das suas próprias naves. Já em relação aos monstros, e acho que o bestiário ficou legal, mas também tem um pouquinho de problema, porque eu achei grande a repetição dos monstros. Diversos elfos, diversos gifs, diversos plasmoides. Parece aqueles videogames que tem o mesmo monstro e só vai mudando a cor e diz que são diferentes. Para ser justo, muitos deles são diferentes, têm outras habilidades, mas eu preferia que fossem mais monstros únicos. Em relação às regiões, o livro apresenta uma cidade, a cidade de Brawl, e ela ajuda a passar o feeling das cidades que os jogadores vão encontrar nas aventuras espaciais. O problema é que ela é uma única região em todo o mar astral. E para não ser completamente injusto, eu tenho que dizer que eles apresentam outros lugares, outras localizações na aventura. Então você pode usar a aventura como parâmetro ou como referência para poder fazer outras regiões. Mas no fundo eu sinto que faltou um pouquinho de material. São 64 páginas no livro, trazendo a ambientação, sei lá, não me parece suficiente. Mesmo se você adicionar a aventura ou algumas páginas da própria aventura, como eu tô falando. E olha que eu achei interessante essa estratégia de lançar 3 livros, colocar dentro da aventura conteúdo do cenário em si. Só não sei se isso vai funcionar com o público de modo em geral. Se eu não quiser rodar essa aventura pronta, se eu quiser fazer minhas próprias aventuras, eu vou ter que pegar o material que tá por lá, adaptar para ajudar a fazer uma campanha junto com outro livro. Isso vai dar um trabalho danado, mesmo porque não tem tanto material assim apresentado. Parece que essa foi a estratégia. Entregar algumas referências e algumas ideias básicas e aí deixar na mão do mestre para ele poder expandir tudo isso. Sinto que se eu for mestre e tiver que fazer cidade, ponto de interesse, NPC, eu vou ter que criar meio que tudo do zero para construir a história. Cara, é um plano astral, asteroides, luas, planetas, muita coisa que poderia ser apresentado e ficou nesses poucos exemplos que eu mostrei para vocês. E poxa, se você tá comprando o material para o cenário, para rodar as aventuras e campanhas, o mínimo que você espera é ter bastante conteúdo para poder fazer suas próprias aventuras. Não só rodar a pronta que veio no livro e aí quando ela acabar, acabou. Se liga que para dar uma moral nesse conteúdo, a Wizard preparou um material maneiro, o Spelljammer Academy. Ele é de graça para você pegar lá no Beyond, é um conjunto de aventuras para você jogar do nível 1
1 até o 5. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você poder pegar esse material. Se você quiser comprar a caixa do Spelljammer, eu vou deixar o link aqui embaixo também lá para a Amazon. Você pode trazer lá de fora em inglês. E ó, você já ouviu falar de Strixhaven? É um cenário que foi lançado para a 5ª edição. Eu também fiz o review dele, vou deixar aqui do lado para você poder acompanhar o Strixhaven. Um cenário como uma escola de magia, tem uma referência muito forte a um certo garoto mágico. Só clicar para poder acompanhar mais esse review. Eu vou agradecer a presença de vocês, espero que vocês tenham curtido e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Abraço!